Olá, prezados, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula, uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre antivírus. Reforçando, como falado na última videoaula, nada é 100% seguro. Então, vamos falar sobre o antivírus. Os antivírus são programas que procuram detectar, anular ou remover os vírus de um computador. Atualmente, novas funcionalidades têm sido adicionadas aos programas de antivírus, de modo que alguns procuram detectar e remover a maioria dos vírus existentes nesse ambiente computacional. O que é um antivírus? O software antivírus é uma classe de programa que pesquisa num disco rígido, ou seja, numa área de armazenamento, o disco rígido, o HD, pendrive, por qualquer vírus conhecido ou potencial. O programa antivírus é executado na memória RAM do computador e geralmente utiliza duas técnicas diferentes para realizar essa tarefa. Examinar arquivos para procurar vírus conhecidos por meio de um dicionário de vírus. Identificar comportamento suspeito de qualquer programa de computador que possa indicar a infecção. A maioria dos softwares comerciais antivírus usa essas técnicas de abordagem, com ênfase na abordagem do dicionário de vírus. Funcionalidades de um bom antivírus. Um bom antivírus deve identificar, eliminar a maior quantidade possível de vírus e outros tipos de malwares. Analisar os arquivos que estão sendo obtidos pela internet. Verificar continuamente os discos rígidos, HD e unidades removíveis como CD, DVDs, pendrives, de forma transparente ao usuário. E procurar vírus, cavalo de Troia e outros tipos de malwares em arquivos anexados aos e-mails. Criar, sempre que possível, uma mídia de verificação que possa ser utilizado caso um vírus desative o antivírus que está instalado no computador. Atualizar as assinaturas de vírus e malwares conhecidos pela rede, de preferência diariamente. Alguns antivírus, além das funcionalidades acima, permitem verificar e-mails enviados, podendo detectar e barrar a propagação de e-mails de vírus, worms e outros tipos de malwares. Funcionalidades de um bom antivírus, algumas dicas para o bom uso do antivírus. Mantenha o antivírus e as suas assinaturas sempre atualizados. Configure-os para verificar automaticamente arquivos anexados aos e-mails e arquivos obtidos pela internet. Configure-os para verificar automaticamente mídias removíveis, dos quais CDs, DVDs, pendrives, etc. Configure-o para verificar todo e qualquer formato de arquivo, qualquer tipo de extensão de arquivo. Se possível, crie uma mídia de verificação e utilize-o esporadicamente. Ou quando o seu computador estiver apresentando um comportamento anormal, por exemplo, ele está mais lento, gravando ou lendo o disco rígido fora de hora. Algumas versões de antivírus são gratuitas para uso pessoal e podem ser obtidos pela internet. Mas antes de obter um antivírus pela internet, verifique sua procedência e certifique-se se o fabricante é confiável. Realização de backups. Qual a importância de fazer backup? Cópia de segurança dos dados armazenados em um computador são importantes, não só para recuperar eventuais falhas de hardware, mas também das consequências de uma possível infecção de vírus ou de uma invasão. Com que frequência devo fazer o backup? A frequência com que é realizada uma cópia de segurança e a quantidade de dados armazenados nesse processo depende da periodicidade com que o usuário cria ou modifica arquivos. Cada usuário deve criar a sua própria política para a realização de backup. Tipos de antivírus.
Dois tipos principais. Existem diferentes tipos de software antivírus para diferentes computadores. Alguns são projetados para computadores pessoais, alguns são para servidores e outros para empresas. Existem basicamente dois tipos de software antivírus, específico e os genéricos. Como funciona o antivírus? Os aplicativos antivírus mantêm um banco de dados de vírus conhecido e comparam arquivos digitalizados que correspondem às características de vírus conhecidos. Se um arquivo digitalizado corresponder a essas características, ele será um vírus conhecido. Então, ele será colocado em quarentena, ou seja, movido para um novo local, presumivelmente seguro, no disco e renomeado, para que você possa encontrá-lo sempre que precisar e para que ele não afete outros arquivos do sistema. Quando o arquivo é colocado em quarentena, o antivírus pode tentar repará-lo, excluí-lo ou solicitar uma decisão sobre o que fazer com o arquivo infectado. Essa abordagem ajuda a proteger contra vírus não identificados ou criptografados e pode alertá-lo sobre comportamento suspeito que ocorre em seu computador. Por que meu software antivírus não funcionou? É crucial manter o seu software antivírus atualizado com as atualizações mais recentes, geralmente chamadas de arquivo de definição, que ajuda a ferramenta a identificar e remover as ameaças mais recentes. Além disso, nem todas as ferramentas antivírus são iguais. Se você perceber que o seu antivírus não está funcionando de maneira satisfatória, você deve fazer alguma pesquisa e tentar uma outra alternativa. Aqui nós temos algum exemplo capturado pela internet sobre o assunto antivírus. Então, o antivírus já bloqueia sites e mineram criptomoedas. McAfee acusa Kaspersky de ligação suspeita com espiões da Rússia. Novo malware enviado pelo Messenger afeta o Facebook, aqui no Brasil. Ransomware, descubra como manter seu computador protegido. Google Play Protect, conheça o antivírus nativo do Android. FBI estaria coagindo empresas dos Estados Unidos a abandonarem produto da Kaspersky. Alguma dúvida, podemos tirá-la durante as aulas e agradeço por ter ouvido mais uma videoaula. Um abraço a todos.